complicado nem quantas disciplinas nos ajudam no dia a dia. Ergonomia é a ciência de conceber uma tarefa que se adapta ao trabalhador e não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa. A palavra ergonomia vem de duas palavras gregas, ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa leis. Perante as novas tecnologias, esta disciplina também se tem preocupado com a interface homem-computador. O estudo da ergonomia está-se a tornar um fator essencial à medida que o uso de computadores tem vindo a evoluir. Esta atua em todas as frentes de qualquer situação de trabalho ou lazer, desde os stresses físicos nas articulações, músculos, nervos, tendões, ossos, etc., até aos fatores ambientais que possam afetar a audição, visão, conforto e principalmente a saúde. É uma ciência multidisciplinar que usa conhecimentos de várias ciências, tais como anatomia, antropometria, biomecânica, fisiologia, psicologia, etc. A ergonomia usa os conhecimentos adquiridos das habilidades e capacidades humanas e estuda as limitações dos sistemas, organizações, atividades, máquinas, ferramentas e produtos de consumo de modo a torná-los mais seguros, eficientes e confortáveis para o uso humano. Cognição é o ato ou processo de conhecer que envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. A ergonomia cognitiva ou avaliação de fadiga foca os aspectos da atividade mental realizada pelo colaborador. Esta permite a diminuição do esforço despendido para compreender e desenvolver a tarefa, o que facilita o processo mental para a tomada de decisão e execução de determinada ação. A análise ergonómica do trabalho mental procura evidenciar situações em que o sujeito recebe mais informações do que consegue tratar ou recebe informações que ele representa de uma maneira e que pode levá-lo a cometer erros. De acordo com Montmollin, a ergonomia europeia privilegia as atividades do operador, enfatizando desde o entendimento da tarefa aos mecanismos de seleção de informações, de resolução de problemas e de tomada de decisões, através da observação do trabalhador em condições reais. Os pareceres da avaliação cognitiva orientam a empresa para a análise dos indicadores do grau de fadiga e o quanto será determinante na produtividade e na qualidade de vida dos funcionários. Como será que surgiu a ergonomia? Esta surgiu na Segunda Guerra Mundial em 1949, para substituir as formas tradicionais de solução de problemas entre homens e máquinas. Os equipamentos militares exigiam aos operadores decisões rápidas e execução de atividades novas em condições críticas, o que implementava complexidade e riscos de decisão. Surgiu então a necessidade do aparecimento de uma nova ciência, a ergonomia. Foi, pois, nos meios militares britânicos que a ergonomia teve o seu grande incremento, com a criação de um grupo de estudos sobre a capacidade produtiva dos trabalhadores nas fábricas de munições. Entre 1960 e 1980, assistiu-se a um rápido crescimento e expansão da ergonomia para além das fronteiras militares, pois o meio industrial tomou consciência da importância da ergonomia na concepção dos produtos e dos sistemas de trabalho. Os primeiros estudos concentram-se no aperfeiçoamento das máquinas, às quais os trabalhadores tinham de adaptar, algumas vezes à custa de uma longa e difícil aprendizagem. No entanto, com o aumento da complexidade e dos custos das máquinas, e simultaneamente com a imposição do valor da vida humana, surgiu a preocupação de conceber máquinas adaptadas ao homem e não ao oposto, e criar condições de realização do trabalho mais adaptadas às características humanas. A ergonomia continuou a crescer a partir dos anos 80, particularmente devido à crescente informatização. Essa informatização propiciou novos desafios à ergonomia, os novos dispositivos de controlo, a apresentação de informação por ecrã e, sobretudo, o impacto da nova tecnologia sobre o homem, constituem áreas de análise e de intervenção para o ergonomista. Numa perspectiva histórica, consideram-se 3 pontos fundamentais na evolução da ergonomia. Um primeiro, em que o estudo se centrava sobre a máquina à qual o trabalhador se tinha de adaptar. Um segundo, em que, face aos problemas levantados pelos erros humanos, o estudo começou a centrar-se no homem. Um terceiro, ou seja, o atual, em que se considera a análise do sistema homem-máquina, ou mais corretamente, homem-trabalho. Em Portugal, a ergonomia surgiu no ano 1987, com a introdução de um curso no Instituto Superior de Educação Física, a atual Faculdade de Motricidade Humana. O eye tracking é um processo que reconhece o movimento dos olhos dos usuários e mede, na tela de um computador, os pontos onde o olhar se fixa por mais tempo. Esta técnica é útil para se perceber quais os elementos de uma página que exercem mais atração visual.
usuário passa mais tempo a analisar e quase os que podem passar despercebidos. No âmbito da disciplina de ergonomia cognitiva, foi-nos proposto realizar testes a um site ou imagem publicitária. Desta forma, optámos por utilizar o site da CP Comboios de Portugal. A nossa escolha recaiu sobre este meio de comunicação, pois é um instrumento cada vez mais utilizado para a aquisição de bilhetes e constatamos que por vezes não é completamente funcional. Deste modo, o nosso estudo recai sobre a facilidade com que o site permite a compra de um bilhete de Lisboa a Salamanca. Analisámos no total 18 utilizadores, sendo que só 12 conseguiram terminar o teste. Dos que conseguiram, apenas 2 pessoas acharam o site acessível, todas as outras disseram ser muito confuso e pouco funcional perante este desafio. Este demonstra muita informação disponível na página inicial, mas quando se pretende uma informação mais específica, não se consegue obter. Após uma análise cuidada dos vídeos, verificámos que chegar ao resultado não foi algo imediato na maioria dos casos, pois apenas 4 pessoas conseguiram à primeira tentativa. Todas as restantes acederam primeiro ao campo Net Ticket. Ao verificarem que o campo de destino não era correto, observámos um enorme espanto por parte dos utilizadores do site. Até chegar ao objetivo do teste, os caminhos tomados pelos utilizadores são bastante diversos. Algumas pessoas utilizam o campo de pesquisa, tentando obter uma resposta rápida para o problema proposto, mas este campo apenas serve informação acerca dos horários. Outro problema que observamos é que durante a pesquisa pelo site, ao surgir um mapa com os destinos internacionais, as pessoas tentam clicar no destino pretendido. E finalmente, há quem consiga encontrar o local, adequado à compra de bilhetes rapidamente, mas ao confrontar-se com a verificação da aceitação dos termos e condições de venda, recuam, julgando não ser aquele o local adequado para a operação. Podemos com isto concluir que, em média, o tempo que se demora a chegar ao resultado final são de cerca de 3-4 minutos, e que raramente o conseguem fazer em menos de 7 cliques. Podemos também concluir que, apesar de ser possível alcançar o objetivo, é necessário dedicar algum tempo a uma pesquisa pelo site, encontrando o local correto para a ação pretendida.